Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um culto online. Oi pessoal, joinha no culto, a gente vai orar, eu vou orar. Papai do céu, livre de todo mal, abençoe e livre de todo mal de Jesus. Tira, cura o Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Jesus. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
Graça e paz, boa noite. Vamos agora para o nosso momento de oferta. Deve estar aparecendo aí no seu visor o número do Pix, o número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, o seu dízimo. A palavra do Senhor está em Salmos 116, versículo 12. O salmista faz uma pergunta a si mesmo: que darei ao Senhor pelos muitos benefícios que me tem feito? Essa é uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, né? Mas tem muitas coisas em nossas vidas que agradam ao Senhor. Ter fé, amar a Ele, ter perseverança, né? Ter gratidão ao Senhor, ser santo, são coisas que agradam a Deus. E eu gostaria de falar a respeito de gratidão, né? Gratidão. Na Bíblia tem vários exemplos de gratidão. Eu gostaria de falar sobre um que está em Lucas, no capítulo 17, versículo de 12 ao 19. Está escrito assim: ao entrar no povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou-se a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé te curou. A lepra era uma doença amaldiçoada naquela época. As pessoas que contraíam essa doença, elas eram afastadas da cidade, né, do povoado. Elas viviam distante da sociedade. E por viverem distantes, as pessoas não tinham comunhão com ela por ser uma doença contagiosa. Então, a Bíblia diz que esses leprosos foram até Jesus, né, clamando a Jesus para que o livrasse, para que curasse daquela lepra. E Jesus simplesmente dá uma palavra para eles, diz: vão até o sacerdote, mostrem-se ao sacerdote. E eles, a Bíblia não fala que eles questionaram aquela resposta de Jesus, aquilo que Jesus disse para eles. Eles estavam indo atrás da cura, mas eles obedeceram e foram. E olha o que a obediência faz. A Bíblia diz que quando eles estavam indo ainda no meio do caminho, eles foram curados. E um deles, percebendo que havia sido curado da lepra, ele voltou de onde estava para agradecer ao Senhor por aquilo que ele havia recebido, por aquele benefício que ele havia recebido. E Jesus questiona aquele rapaz, ele fala: não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Só um voltou para agradecer ao Senhor? Os 9 souberam receber, mas não souberam voltar para agradecer a Deus pelo benefício recebido? Será que você conhece alguém assim, que só sabe receber e que não sabe agradecer? E quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, aí eles procuram Deus. Quando eles precisam de uma cura, de um milagre, aí procuram a igreja, procuram Deus. Mas quando recebem a cura, saem, fogem. Talvez tenha algumas pessoas que sejam assim. Talvez até mesmo nós somos ingratos em algumas ocasiões em que recebemos bênçãos vindas do Senhor. Nós precisamos ter um coração grato a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que precisamos para servir a Ele, para amar a Ele, para ter fé, para ter gratidão, para louvar, para adorar e para exaltar o nome desse Deus. Amém? Eu queria orar por você que está aí nos ouvindo nesta hora. Se você possa fechar os seus olhos, eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua fidelidade para conosco. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a sua família, derramar bênçãos sem medidas sobre a sua casa. O Senhor conhece o coração, ó Deus, e a necessidade dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém.
Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um domingo de celebração, mais um momento de edificação através da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar num texto que está no capítulo 38 do livro de Gênesis. É uma história muito interessante. A Bíblia ela serve como uma bússola para o ser humano. As histórias registradas na Bíblia, elas são exemplos, né? Elas são fontes de inspiração, fontes de ensinamentos. E através das histórias aqui registradas, a gente pode acertar o passo na vida. A gente pode fazer as escolhas certas, a gente pode voltar, né, em uma decisão. Então a gente pode acertar o passo e o compasso. E a história de hoje é muito interessante. Ela tem exemplos, né, de decisões erradas que muitas vezes uma pessoa toma na vida e que vai trazer consequências. Hoje nós vamos meditar na história de Judá, o quarto filho de Jacó. Mas vamos à leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 38 de Gênesis. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. Eu vou ler só até aí por enquanto, para a gente ganhar tempo, mas oremos. Santo Deus, amado Senhor, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus da criação, Deus que criou o universo, a terra e tudo que nela existe. Nós queremos nos submeter, meu Deus, neste momento ao Teu querer, à Tua vontade, aos Teus ensinamentos. Pai, nos abençoa, Pai, nos dando compreensão da Tua palavra, nos dê condição de discernir, meu Deus, tudo que vai ser ensinado, tudo que vai ser transmitido através dessa mensagem, Pai, e que tudo termine na glória, no engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, às vezes a gente vive em situações onde a vida ela vai se tornando um campo de conflito. Às vezes a gente está em ambientes, em locais que se tornam locais desagradáveis. E geralmente, é claro, a gente não tem vontade, prazer de ficar onde o local se tornou desagradável. O texto diz que Judá, por aquela ocasião, naquela época, ele toma uma decisão, ele sai de casa. Ele sai de perto da sua família, ele sai de perto do seu pai, dos seus irmãos, e ele vai dar um rumo diferente para a sua vida. Então, assim, dentro do contexto dessa palavra aqui, desse texto, tem muita coisa para a gente aprender. Primeiro, a gente precisa se situar no texto. O capítulo 38 de Gênesis, o que acontece nele é ali por ocasião do momento quando um dos filhos de Jacó, a saber, o José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E eles contaram uma mentira para Jacó, disseram que tinham encontrado a roupa dele, né? E eles passaram no sangue de um animal e contaram uma história para o pai, fazendo o pai acreditar de que José tinha sido morto por um animal selvagem, que tinha sido devorado por um animal selvagem. E Jacó passa a conviver com o luto de um filho que, na verdade, não tinha morrido. E essa mentira ela é sustentada por todos os irmãos envolvidos naquela trama. E aí é onde entra o 38, que parece ser uma pausa, mas na verdade é uma continuação. Diz que por essa ocasião, Judá toma a decisão de sair de casa. Aqui eu quero conjecturar. Eu imagino que o ambiente ficou insustentável. Quando você tem um pecado, quando você tem uma situação que você oculta, que você não quer tratar, que você não quer deixar ser confrontado,
há uma tendência muito grande de você fugir, das pessoas fugirem. As pessoas geralmente elas fogem. E aqui, ao que parece, é uma espécie de fuga que Judá está empreendendo. O texto diz que ele saiu de casa e se mudou para Adulão. Ele sai do meio dos seus irmãos, ele sai da casa de seu pai. E essa saída é uma saída perigosa. Esse afastamento é um afastamento muito perigoso, conforme a gente vai ver aqui no decorrer da mensagem. Eu vou só reler o texto que diz assim, versículo 1. Por essa época Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Judá se afasta da família, se distancia, ele vai morar em outros lugares, ele vai procurar outros ares, ele vai atrás de novas experiências, ele vai atrás de outras oportunidades e de novas pessoas. Enquanto ele se afasta dos seus irmãos, ele se aproxima dos cananeus. E havia um perigo muito grande nessa aproximação com os cananeus. Era um povo de cultura diferente, de costumes diferentes, era um povo que eles acreditavam em vários deuses, né? Eles praticavam o politeísmo. E obviamente o homem ele acaba sendo influenciado pelo meio que ele vive e com as pessoas com as quais ele convive. Eu digo o seguinte: não existe vácuo no mundo espiritual. Se você não está de um lado, você vai estar do outro lado. Se você não está andando com pessoas que compactuam, que defendem a mesma fé que você pode estar andando com pessoas que pensam totalmente diferente daquilo que lhe foi ensinado. E é o que vai acontecer na vida de Judá quando ele se afasta da casa dos seus irmãos, ele se distancia. Ele vai cometer grandes deslizes a partir dessa decisão. Eu fico pensando quantas pessoas nesse exato momento, por conta de conflitos familiares, por conta de insatisfações no trabalho, no ambiente doméstico, por conta de insatisfações dentro das igrejas, elas vão tomar decisões de se afastarem da casa do Pai. Elas vão tomar a decisão de se afastar do convívio com seus irmãos de fé. E isso vai trazer consequência, como a gente vai perceber na vida de Judá. A primeira coisa que Judá faz quando ele se afasta dos seus irmãos, já está aí no versículo 2, que diz o seguinte: ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela, teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho que ele chamou de Er. Olha só, a primeira coisa, ele vai se envolver emocionalmente com uma mulher cananita. A primeira coisa agora que vai acontecer na vida dele é que ele vai se casar, ele vai fazer uma aliança, na verdade, com uma pessoa que não fazia parte do clã, do povo dele. Ele vai fazer um casamento, na verdade, fora da aliança, fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele vai se casar com uma mulher cananita, uma mulher que acreditava possivelmente em vários deuses, uma mulher que tinha costumes diferentes dos quais ele foi ensinado durante toda a sua vida. Judá começa a quebrar princípio. Quando ele se afasta dos seus irmãos, ele começa a quebrar princípios. E esse princípio primeiro é se envolver com uma mulher na qual ele não deveria se envolver. Ele se casa com uma mulher cananita e, consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai gerar filhos fora da aliança, e isso é muito sério. A gente tem trabalhado com pessoas, a gente tem visto exemplos de pessoas que, por conta de insatisfações, como eu disse há poucos instantes, gerado dentro das relações, quer seja dentro de casa, quer seja dentro da igreja, no trabalho, elas tomam a decisão de se afastar, e isso ela vai cair, na verdade, numa grande teia, ela vai cair numa armadilha, porque a vida vai levar ela para caminhos tortuosos, a vida vai levar ela a tomar uma decisão atrás da outra, e decisões que vão gerar consequências
terríveis na vida da pessoa. Judá se casa com uma mulher e ele gera 3 filhos. No tempo certo, a Bíblia diz que, no versículo 6, diz assim: no devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. O primogênito de Judá foi morto pelas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele filho, o primeiro filho que Judá gerou, era um filho perverso aos olhos do Senhor. Aí ele, obedecendo a lei do levirato, ele casa o segundo filho com a mesma mulher, com a viúva do seu primeiro filho. Mas aí também Deus mata esse menino, mata esse rapaz, porque também ele desagrada ele comete uma situação onde ele não cumpre a lei do levirato, o Onã, e isso desagrada o Senhor, e esse também vai morrer. E por fim sobra um filho, e esse filho que deveria se casar agora, ele dá um jeito, ele engana a sua nora, e ele manda ela de volta para a casa dos pais, tentando assim se livrar, ou livrar o filho mais novo do casamento com a viúva, achando que a viúva era responsável pela morte dos seus filhos. Então, do ponto de vista de Judá, o problema estava na sua nora. Como a gente vai ler aqui no versículo 11, eu vou pular aqui alguns versículos, diz assim: então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha a idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus 2 irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Ele manda a nora de volta para a casa dos seus pais, porque ele temia pela vida do seu último filho. Então ele achava que o problema da morte dos 2 primeiros estava relacionada com a nora. Ele achava que o problema era a nora, mas conforme nós lemos nos versículos anteriores, a saber, versículo 6 e versículo 9, o problema estava na conduta dos seus filhos ímpios. O problema estava na conduta dos seus filhos perversos. Mas Judá, tinha uma ótica distorcida. Judá que saiu da casa do pai, Judá que saiu do meio dos seus irmãos, Judá que está vivendo uma vida na terra agora dos cananeus, distante da família. Judá que está afastado, por assim dizer, desviado. Ele está tendo uma compreensão totalmente distorcida da vida. Para Judá, a morte dos seus filhos era culpa da sua nora. No entanto, o texto nos revela que o problema era um problema de conduta dos seus filhos. E aí entra aqui aquela questão quando muitas vezes o pai ele não consegue enxergar as falhas do filho e ele acha que está todo mundo errado, menos o filho que ele gerou. E o problema aqui eram, na verdade, os filhos de Judá. Às vezes nós só olhamos aquilo que é conveniente. Sabe, um pai sempre vai querer defender o seu filho. Mas é preciso ter bom senso, querido, e cogitar a possibilidade dos filhos estarem errados. E é sábio fazer isso. Mas essa conduta aqui de Judá, ela se dá pelo fato de que ele está distante. Ele se distanciou dos valores, ele se distanciou da casa do pai, e a vida dele começa agora a ser uma vida de deslizes, de erros, de prejuízos e de atitudes erradas na vida. Você já perguntou para Deus se a avaliação que você tem, se a sua ótica está certa ou se ela está errada? Se o que você tem julgado, se o que você tem feito na vida, você está correto em suas ações? Então assim, tem filhos que na frente do pai e da mãe, eles agem de uma forma, mas longe dos pais, eles agem de maneira completamente diferente. Então eu ajo de uma forma quando estou na frente do meu pai, mas se eu estou distante dele, eu tenho uma outra atitude. Então, como eram os filhos de Judá? A gente viu no versículo 6 que o primeiro filho, o era um homem perverso, como diz aqui, versículo 7. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor.
No versículo 9, quando casa o segundo, chamado Onã, com a sua nora, aliás, com a sua cunhada, que era para cumprir a lei do levirato, a Bíblia diz o seguinte: Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O próximo versículo diz: o Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Claramente a gente percebe que havia uma conduta errada na vida daqueles homens, dos filhos de Judá. Então a Bíblia, ela mostra, ela expõe os erros, a maldade, a perversidade dos filhos de Judá, que talvez Judá tivesse como santos, como filhos corretos, e ele, de certa forma, ele culpa a sua nora. Então ele arma uma situação, ele mente para a sua nora, ele manda ela embora para a casa dos pais, dizendo que no devido tempo, quando o mais novo se chegasse à idade do casamento, de que ele daria em casamento a sua nora, mas na verdade ele fez isso para afastar ela de sua família, de seu filho, do único que lhe restou. Bom, mas a vida, querido, a vida ela vai dando voltas, né? A vida ela é uma caixinha de surpresa e tem pessoas que querem dar, na verdade, elas se acham sabidas demais. Agora, para um sabido, sempre vai ter um mais sabido que ele. Para um sabido e meio. O tempo passou e lá no versículo 12, a vida de Judá vai dar uma guinada e diz o seguinte, versículo 12: alguns anos depois a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquias das ovelhas de Judá. Ele também fica viúvo. A vida também coloca ele na condição de viúvo. E agora ele vai para Timna para supervisionar a tosquia de suas ovelhas. Mas ele não imaginava que essa ida até Timna, na verdade, o destino, né, a vida faria com que ele se encontrasse com a pessoa que lá atrás um dia ele enganou, um dia ele mentiu. Veja bem que a vida de Judá, por ter se afastado da casa de seu pai, por ter se afastado da presença dos seus irmãos, a vida dele está sendo uma vida de erro, um após o outro. Então agora ele vai ter um encontro. E entenda que ele, quando disse que ele daria o filho em casamento mais novo para cumprir a lei do levirato, ele falou aquilo de boca para fora. Ele não falou aquilo de verdade, de coração, mas as circunstâncias agora estão empurrando ele para perto de sua nora Tamar novamente. Algumas pessoas acham que podem resolver as coisas do seu jeito na vida, que podem simplesmente ir empurrando com a barriga, né, os problemas para longe. Então eu afasto essa pessoa para lá, eu afasto essa pessoa para cá, e eu vou passando aquilo pelo meio, sem ser afetado, achando que eu posso viver minha vida e sem que a vida possa me cobrar um preço. A vida cobra o seu preço. Amado, Judá não imaginava, né, não considerava um reencontro com a sua nora, mas ele vai se encontrar com ela sem reconhecê-la. A vida é feita de plantio e de colheita. Aquilo que você faz às pessoas, um dia você vai encontrar pessoas que vão fazer com você aquilo que você fez a outras pessoas, e agora ele vai colher aquilo que ele plantou lá atrás. No versículo 16 diz assim, versículo 16: ele parou à beira da estrada, ele está indo a Timna, e o versículo diz o seguinte: ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua nora, disse: quero me deitar com você. Ele encontra uma mulher que ele confunde ela com uma prostituta. Ele, viúvo, muito tempo na viuvez, os seus hormônios falam mais alto, e ele agora vai contratar os serviços profissionais de uma suposta prostituta. Agora, veja bem, sem saber
Ele parou à beira da estrada sem saber que era sua própria nora. Ela estava com um pano no rosto, ela estava disfarçada, ela parecia uma prostituta, mas não era uma prostituta. Ela era a própria nora dele, que agora está lhe empregando uma peça, que agora vai ter relações com ele para ter um filho que ela tinha direito e que ele estava negando quando não enviou o seu filho mais novo, Selá, para se casar com ela. Amado, olha só que interessante. Agora era a vez dele ser enganado. Ele que enganou vai ser enganado pela própria nora. Judá enganou seu pai, levando a acreditar que José estava morto, e agora estava sendo enganado pela própria nora, que um dia ele enganou. Os anos se passaram, levou muito tempo, e agora está voltando para ele a situação, a fatura está chegando até a vida dele. Tamar se aproveitou do momento de fraqueza de Judá. Ele estava carente, ele estava viúvo, ele queria a companhia de uma mulher e ela se coloca na condição de uma prostituta e ela vai enganar ele. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: a vida não pode ser vivida de engano, a vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Definitivamente aprenda uma coisa: é melhor ser sincero, é melhor ser transparente, é melhor transparecer, é melhor falar usar a verdade. Teria sido melhor para ele dizer para ela o que estava no coração, de que ele não estava disposto, mas ele não quis fazer, ele não quis falar a verdade, ele engana, ele mente, mas agora ele vai ser confrontado. A vida dele, ela vai de mal ao pior, porque quando ela exige um pagamento, e ela diz o que é que ela quer dele, no versículo 18 fala assim: que tipo de garantia você quer? Porque ela pede uma garantia. Ele vai ter relações com ela e ele fala assim: olha, eu vou mandar um cabrito do meu rebanho. Prometeu como pagamento um cabrito. Aí ela fala assim: mas o que você vai me dar de garantia? Aí ele responde: ela pede uma garantia e ela fala o seguinte: deixe comigo o seu selo pessoal junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Quer dizer, a vida dele está indo de mal ao pior. Ele agora que já tinha saído da casa do pai, já tinha saído da presença dos irmãos, ele agora que já tinha mentido, enganado uma pessoa, agora ele está se relacionando com uma prostituta e está dando como garantia de pagamento pelos serviços sexuais prestados a ele o seu selo, que era como uma identidade, o cordão que prendia esse selo, que era uma base para essa identidade que ele tinha, e ele também entrega o seu instrumento de trabalho, aquilo que identificava ele como pastor, o seu cajado, ou seja, aquilo ali era a autoridade dele que estava sendo comprometida, mas ele está pouco se importando, porque ele está distante da casa do pai, porque ele está distante dos seus irmãos, e quando a pessoa se distancia da casa do pai, quando ela está distante dos seus irmãos, ela acha que não vai ser julgada, ela acha que ninguém está observando, então ela dá pouco valor para os princípios, para os valores, para a autoridade que um dia foi conquistada, para a identidade que um dia recebeu. Então ele simplesmente não valoriza aqueles objetos e ele entrega para aquela mulher que, na visão dele, ele julgava ser uma prostituta. A vida de Judá está indo de mal ao pior. E quando o caso vem à tona, porque ela fica grávida, e quando ele fica sabendo que ela engravidou, depois de alguns meses, a notícia chega: olha, a sua nora está grávida. Então ele se lembra de que ela não poderia engravidar, de que ela não poderia se relacionar com nenhum outro homem, a não ser com os irmãos, né, ou o irmão do seu falecido marido. Aí ele se levanta como juiz da situação. Lá no versículo 24, ele diz o seguinte: uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como uma prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-no para fora e queimem-na, ou seja, toquem fogo nela, porque ela foi infiel. Agora ele se torna um juiz justo, um falso moralista. Agora ele consegue enxergar o erro da nora, mas ele não consegue enxergar os seus próprios erros. Ele nem quis saber qual foi a forma que ela engravidou, nem com quem ela engravidou. Ele simplesmente impõe
um veredito, ele dá o veredito, ele diz que ela deve ser morta e ser morta através do fogo, ela deve ser queimada. Para Judá pouco importava o motivo pelo qual ela engravidou. O que importava para ele era fazer justiça, e uma justiça rápida, sem julgamento, sem ouvir testemunhas. Ele queria, na verdade, talvez até se livrar, porque ali era uma oportunidade dele se livrar dela e de colocar uma pedra sobre aquele assunto. Algumas pessoas estão vivendo assim na vida. Estão tentando empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Estão tentando se livrar das provas, estão tentando se livrar das testemunhas, daquelas pessoas que sabem da sua conduta ruim. E Judá percebeu que algumas pessoas, já percebeu que algumas pessoas são rápidas em julgar as outras, mas elas são lentas quando o erro dela para falar do seu próprio erro. No fundo, Judá sabia que tinha uma dívida com Tamar. E talvez estivesse até se aproveitando daquela oportunidade para se livrar dela, como eu disse há pouco instante. Era um momento, era a oportunidade dele se livrar do compromisso que ele tinha com ela. Então ele disse, não, mata essa mulher foi infiel, essa mulher agiu como prostituta. Mas aí, querido, a vida vai dar um reviravolta. O caso vai dar um reviravolta. E aquilo que foi oculto, aquilo que ele estava tentando ocultar agora vai ser trazido à tona. No versículo 25 diz assim: quando estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Olha só, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Judá não contava com aquele reviravolta. As provas da prostituição de Judá estavam vindo à tona. As provas da sua maldade, da sua conduta ruim, as provas do seu caráter defeituoso agora estavam vindo à tona. E diante de provas tão irrefutáveis, ele não tinha como dizer que não tinha sido ele. Afinal de contas, estava ali o selo, o cordão e o cajado. E tinha lá no selo, tinha a identificação dele. Aqueles objetos pertenciam a ele. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu aprendo com esse texto. Uma hora Deus nos confronta. Uma hora Deus nos pega na esquina da vida e aquela conta que a gente deixou lá atrás, aquela conta que a gente não quis acertar, essa conta vai ser cobrada. Essa conta vai ser colocada diante de nós e aí, querido, não tem como fugir. E quando Deus nos confronta, somos obrigados a reconhecer que falhamos, como ele vai dizer no versículo 26. Ele fala assim: Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Bom, uma coisa que nós podemos dizer: ele reconheceu que estava errado, reconheceu de que falhou, de que foi injusto com ela, e ele fala assim: olha, ela é mais justa do que eu. E a Bíblia diz que nunca mais ele teve relações com ela, porque ele poderia se aproveitar, já que eu tive a primeira vez, então agora eu vou ter sempre. Não, ele sabia que aquela relação até seria uma relação incestuosa. Ele diz: não, eu não vou continuar no erro. Não é porque eu errei uma vez que eu vou continuar no erro. Querido, tome uma posição na sua vida hoje. Cuidado se você está tomando a decisão de se afastar da casa do pai, da casa da sua família. Cuidado com as decisões que você toma na vida, porque você pode escolher caminhos tortuosos e muitas vezes caminhos sem volta. Você pode não voltar mais. Judá teve a oportunidade de ser confrontado, reconhecer o erro e depois ele acerta a vida dele. Então eu quero orar por você, meu amado, para que você não viva essa experiência de Judá. Talvez dê tempo ainda de você não viver, não passar pelo que ele passou. Santo e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está agora conectada a este canal, assistindo essa mensagem, meu Deus. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que ela tome a decisão de não escolher os caminhos que Judá escolheu, para que não passe pelas aflições, para que não passe pelos apuros que ele passou. Mas se vier a passar, se vier a escolher, ou se de repente já está nesse caminho, que faça como ele, que reconheça o erro, Senhor Deus, e que se afaste do mal para a glória do Teu nome, e que você diga amém. Graça e paz e até a próxima semana.
na próxima? Sim! Tchau!